pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto de Concreto Armado assistido por computador. Na aula de hoje nós iremos fazer a definição dos elementos de fundação. Então, para isso, vamos seguir novamente para o modelador estrutural. Dentro do edifício de vocês, entre no modelador estrutural. Aqui é o que realizamos na última aula, correto? Fizemos o lançamento das vigas e das lajes do pavimento mezanino. Para fazermos agora a definição do pavimento fundação, nós precisamos aqui descer para o pavimento fundação. Então, vamos tornar o pavimento fundação como pavimento atual. Então, clique aqui no canto superior esquerdo e clique em fundação. Então, agora estamos aqui no pavimento fundação. Percebam o seguinte, nós ainda nem terminamos de lançar os elementos estruturais dos outros pavimentos, mas já estamos definindo aqui os elementos de fundação. Isso, pessoal, só é possível porque nós estamos reproduzindo aqui um projeto que já foi pré-dimensionado, calculado, certo? E estamos apenas definindo os elementos, né? O intuito é a gente ensinar como faz o lançamento desses elementos estruturais, certo? Então, assim, no passo a passo, essa parte da definição da fundação, ela vai entrar como um dos últimos itens que a gente vai inserir na estrutura, tá? Mas, enfim, eu posso lançar ela também a qualquer momento, desde que eu tenha uma noção, né, das cargas que vão chegar a essa fundação, tá? Então, para a gente fazer a definição aqui, a gente vai reproduzir vários tipos de blocos de fundação, mas o primeiro passo que a gente vai precisar fazer é falar para esses pilares que eles vão nascer em um bloco de fundação, um bloco, viga, enfim. Então, eu preciso colocar essa característica nele lá na modelagem dele. E isso vai acontecer com praticamente todos os pilares, com exceção dos pilares da escada, o P1, 2, 3 e 4, tá? Esses pilares aqui. Então, a gente vai usar o recurso da seleção múltipla de elementos. Como é que é isso? Então, vamos lá. Ó. Na aba Pilares, vem em Alterar o pilar, e aí clique N para fazer uma múltipla seleção. E selecione, vai clicando em todos os pilares, com exceção dos pilares P1, P2, P3 e P4. Tá? Então, eu vou selecionar aqui os pilares, ó, que eu quero modificar, excetuando-se os que eu não quero, então eles estão em branco, e dê um Enter. Vai abrir a janela dos dados de pilares. Aqui nós vamos na aba Modelo. Na aba Modelo vai ter informação, o pilar nasce. Aqui eles estão com a seguinte informação, que eles nascem, né, estão vinculados na fundação /solo. E na verdade a gente quer que eles estejam vinculados em pilar, né, o pilar nasce em pilar, bloco, sapata, tubulão. Então, a gente vai mudar para essa configuração aqui e dar um OK. Feito isso agora, esses pilares eles entendem que vão nascer em um bloco de fundação. Se a gente não faz essa alteração aqui, vai aparecer um erro lá depois, na hora que a gente for verificar a consistência da planta, tá? Então, é uma etapa importante você falar que o pilar ele vai nascer no bloco. Bom, o primeiro bloco que nós vamos fazer aqui é o bloco para o pilar P1. Para o pilar P1, nós vamos utilizar um bloco de uma estaca. Então, nós vamos vir aqui na aba Fundações, vamos clicar em Dados Atuais, e aí vamos verificar o número da sapata. Vamos confirmar que é 1, remunerável sim, né? Exportar também sim. Vamos aqui na segunda aba agora, Seção. Posição de seção, vamos deixar pelo centro mesmo. O ângulo pode deixar 0. E a gente vai clicar aqui, ó, Dados de fundação. Em Dados de fundação, aqui vem algumas informações importantes. Então, vigas apoiam na fundação? Sim, pode deixar marcado. E vai surgir isso aqui, ó, pilar fictício para cálculo. Bom, o que é isso? Olha lá o que é isso. Ó. Vamos ler com atenção aqui, pessoal. Então, embora o modelador permita definir pilares de quaisquer formato e em qualquer número sobre os elementos de fundação,
O TQS Fundações só está preparado para dimensionar corretamente sapatas de blocos com um pilar retangular centrado. Se não for este o caso do seu modelo estrutural, defina um pilar fictício retangular centrado equivalente para efeito de dimensionamento e detalhamento. Sugerimos que seja realizada uma análise complementar para esta fundação, por exemplo, simulando no sistema interação solo-estrutura TQS-SARS, tá? Só que olha só, então o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que para os elementos que não forem centrados no bloco, o TQS ele não vai conseguir calcular corretamente, ele vai dar um erro. Então, como o pilar P1, se a gente analisar aqui, né, pessoal, ó, dá uma olhada, o pilar P1, ele vai ter o centro de gravidade dele deslocado, né? Porque ele é um pilar em L. Portanto, a gente vai ter que usar o recurso do pilar fictício, tá? Então, você vai clicar aí em Sim, e aí a gente vai usar uma seção equivalente, como o que foi sugerido. Se a gente lembrar, as seções aqui eram 50 por 50, né? Então, a gente vai usar a dimensão aqui, ó, 50 por 50. Né? 50 essa direção e 50 nessa, né? Então, a gente vai usar como se fosse, né, um quadrado de 50 por 50. Tá? Um valor equivalente desse pilar. Bom, o próximo passo a gente ir aqui em bloco. Em bloco, a gente vai deixar aqui ticado mesmo em dimensões do bloco. Tá? Bloco sobre estacas. E aí aqui a gente vai colocar as características. O bloco de uma estaca ele vai ter 65 na direção X, 65 na direção Y e uma altura de 60, tá? A altura do bloco. Na definição das estacas, ele vai ser o bloco de uma estaca. Percebam que automaticamente ele vai atualizando aqui, certo? O diâmetro da estaca vai ser de 30 centímetros. Tá? Aí aqui é a distância que eu tenho. Ó. Cada um desses, se você clicar, ele vai te dizer. Ó. Então, dist F é o quê? É a distância do centro de cada estaca face do bloco. Então, a distância do centro da estaca à face do bloco vai ser a metade da distância que a gente definiu aqui. Então, 32,5. 32,5, tá? Aqui a altura, né, na verdade, é o comprimento da estaca, profundidade, né, da estaca. A estaca vai ter 5 metros, então 500 centímetros. E Alt B é o quanto essa estaca ela vai entrar dentro do bloco. Então, a gente vai considerar aí 5 centímetros. Tá? É o que ela vai entrar dentro do bloco. Então, aqui já tem um detalhamento inicial para você tentar enxergar, né, as dimensões desse bloco. Feito isso, você pode dar um OK. Vai surgir essa mensagem. Presta atenção nessa mensagem também. Blocos sobre uma ou duas estacas podem não suportar momentos fletores. Sugerimos a definição de molas nas janelas, grelha, pavimento e pórtico deste elemento. O que ele está dizendo aqui? Que blocos de uma e duas estacas elas não têm rigidez suficiente para, muitas vezes, suportar os momentos fletores adicionais que vão surgir nesses elementos. Então, eles vão precisar, na hora do processo de cálculo, né, nessa modelagem, a gente fazer consideração de molas, né, de comportamento elástico desses blocos. Isso vai ser um assunto para uma próxima aula, tá? A princípio, vamos definir os elementos. Então, dê um OK e vamos inserir. Bom, aqui a gente agora vai aproximar do pilar P1 e vamos aqui no centro de gravidade do pilar P1. Clica aí com o botão esquerdo mesmo, tá? E ele vai automaticamente reconhecer e lançar o bloco B1. Feito, fizemos o lançamento do primeiro bloco. Tá? O segundo bloco, para o pilar P2, pessoal, que a gente vai lançar, ele vai ser um bloco de duas estacas. Então, agora vamos lançar um bloco diferente, um bloco com duas estacas. Como é que funciona? Então, precisamos voltar aqui em dados atuais, na aba fundações, né? Dados atuais. Aqui na identificação vai ser o número 2 mesmo, né? Na aba seção, vamos clicar em dados de fundação. E agora, olha só, o bloco, vou fechar aqui só para a gente arrastar essa janela. O bloco que vai ficar aqui no pilar P2, o pilar P2, né, pessoal, ele vai poder ser cêntrico em relação à estaca, o centro de gravidade dele. Então, isso vai descartar a necessidade de eu utilizar o pilar fictício. Então, eu posso desativar aqui o pilar fictício, certo?
Para o bloco de 2 estacas, ao invés de fornecer a dimensão do bloco, vou fornecer as informações entre o eixo das estacas. Então, clica aqui nesse ícone, entre eixos de estaca. A altura pode deixar 60, o diâmetro da estaca pode deixar 30, tá? A altura, a profundidade da estaca, 500. O que vai mudar é essa distância aqui em x, que é a distância entre os eixos da estaca em centímetros na direção x. Como são 2 estacas, vai ter uma distância de 110 centímetros, tá? Então, 110 centímetros a distância de xx. Em y vai ser 0 e o bloco vai ser de 2 estacas. Só para você enxergar essa distância que eu estou falando, ó, coloquei 2 estacas aqui, certo? Aqui está um bloco para uma estaca só. Quando eu clico 2 e coloco a distância aqui de 110, ó, então é a distância de eixo a eixo aqui, tá? Dessas estacas. As demais informações estão corretas, então eu posso dar Vai aparecer aquela mesma mensagem, porque é um bloco de 2 estacas, e vamos clicar em inserir. Vem no eixo aqui do pilar e clico. Pronto, lançamos um bloco de 2 estacas. O pilar P3 também vai ter um bloco de 2 estacas. Então, como as informações são iguais, basta eu vir aqui em inserir fundação e inserir aqui um bloco de 2 estacas. O bloco que vai ficar aqui no P4 é igual ao bloco de P1. Então, vamos lá, vamos voltar às informações. Vou em dados atuais, dados da fundação. Vou ter que criar um pilar fictício, lembra? Porque o pilar ele não vai ser cêntrico, vai ter uma excentricidade. Então, as dimensões 50 por 50. O bloco vai ser de uma estaca só. Aí eu vou ter as dimensões do bloco, não da estaca, 65 por 65, 32,5, tá? Dou OK, inserir. Pega no eixo desse pilar e clica, certo? Deixa eu ver uma informação aqui, para ver se eu lancei correto, seção, dados. Vamos corrigir uma informação aqui, ó. Aqui, na verdade, eu não quero que ela fique com 65, eu quero que esse bloco ele tenha 70. Então, ao invés de 32,5, a distância vai ser 35. Aí ele vai ficar 70 por 180, ok? Então, faça a alteração. Então, já ensinando também o comando de alteração. OK. Como eu fiz isso para esse aqui, também vou fazer a mesma coisa. Vamos lá? Alterar a fundação. Clica no bloco 3, dados de fundação. Vai observar que o de chefe aqui está com 32,5. Vamos mudar para 35. Aí o bloco vai ficar com 70. Dá um OK. Feito. Agora, então, nós vamos lançar o pilar B5. B5 também é um bloco de 2 estacas. Então, ele vai estar aqui, um bloco de 2 estacas. Então, dados de fundação, bloco de 2 estacas, não preciso do pilar fictício aqui nesse caso. 2 estacas, vou colocar entre eixos. Aqui vai ser de 35, como a gente já conversou. Dist F 110. Dá um OK, inserir. Beleza, então até aqui fizemos blocos com 1 e 2 estacas. O próximo pilar, o P6, a gente vai fazer um bloco agora com 4 estacas. Então a gente sabe que os pilares centrais, são os mais carregados dentro de uma estrutura. Então provavelmente eles que vão receber a maior carga ali na fundação. Por isso, geralmente, esses elementos de fundação aqui, eles são maiores no centro de uma edificação. Então, no caso aqui, nós vamos usar um bloco de 4 estacas. Então, vamos definir aqui na aba fundações, dados atuais. A identificação a gente vai ver que é o 6. Em seção, nós vamos clicar em dados de fundação. Aqui no bloco, eu vou precisar do pilar fictício. Por quê, professor? Porque o pilar aqui, se vocês lembrarem, ele é circular, tá? Então, para o pilar circular, eu também preciso do pilar fictício, tá? Se não for uma seção retangular e etc., você vai precisar usar um pilar fictício. Pode deixar 50 por 50 mesmo. A gente vai fornecer as
as informações entre o eixo das estacas. A altura pode deixar de 60. Aí aqui agora a gente vai mudar, ó, a distância na face X, vamos colocar de 100. Eu vou colocar aqui já 4 estacas também, ó, número de estacas 4. E vou colocar aqui para vocês irem enxergando. Então, na distância aqui que estava 0, ó, 4 estacas, tá como se fosse um bloco só, então a distância 100 e a distância 100. Então, 1 metro, né, de distância aí entre o eixo das estacas, um para cá e um para lá. Então, ficou um bloco aqui e um pilar fictício aqui no meio, certo? Aqui a gente vai deixar com 40 de XF. Vamos aumentar então para 80 aí, na verdade para 180, né, o tamanho do bloco. E a altura vai ficar com 60 mesmo, ok? Feito isso, pode dar um OK e inserir. Ó, você está carregando então no cursor com 4 estacas, vem no centro do pilar e clica. Tá? Mais uma vez, o P7 também vai ser um bloco de 4 estacas, então basta vir e inserir fundação e clicar. Então, um bloco de 4 estacas, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lançar os blocos do B8, o B9, o B10, 11 e 12, tá? E aí, para informar vocês, ó, do que eu vou estar fazendo, o pilar P8 é um bloco de 2 estacas, o pilar P9 também de 2 estacas, o bloco 10 do pilar 10 aí é um bloco de 4 estacas, e o P11 de 4 estacas, e o 12 de 2 estacas, tá? Então, eu vou fazer o lançamento do que a gente já viu. A única diferença que vocês vão perceber aqui, ó, é que para o pilar P9 e para o pilar P12, mesmo sendo um bloco de 2, eu vou ter a necessidade de usar um pilar fictício no lançamento desses blocos. Então, prestem atenção nisso, ok? Para esses de 2 estacas que a gente tinha usado aqui, nós não usamos o pilar fictício. Por quê? Porque estava centrado. No P9 e no P12, como a geometria aqui do pilar ele muda, ele não vai ser cêntrico, então vou considerar um pilar fictício no lançamento, certo? Então, é o que eu vou fazer agora. E para o P11 aqui também vai ter pilar fictício, no P10 eu não preciso, tá? Então, vamos lá, vamos lançar esses pilares agora. Esses pilares, não, perdão, vamos lançar esses blocos agora.
Então, fizemos o lançamento aí dos blocos conforme combinado, até o pilar P12. Vocês perceberam que aqui no B10 inicialmente eu tinha lançado como um pilar fictício, então depois eu fiz a alteração sem pilar fictício, e o B11 com pilar fictício, tá? Agora, ó, o que eu vou chamar a atenção de vocês é como a gente fazer o lançamento de blocos em divisa. Perceba que aqui, ó, é a minha divisa, então está marcado aqui no meu desenho, no meu projeto arquitetônico, a divisa, essa é uma parede de divisa. Então aqui nós vamos utilizar blocos de divisa. Para o bloco de divisa, mesmo quando o pilar é retangular, o bloco ele não vai ficar cêntrico, vai existir a excentricidade em relação ao eixo do bloco e o eixo do pilar. Então, para esses pilares, para esses blocos, perdão, nós também vamos precisar usar o pilar fictício, ok? Então, mais uma vez, a gente vai usar o artifício do pilar fictício. E o lançamento? Então, vamos lá. O 13, o bloco 13 é um bloco de uma estaca. Então, as mesmas características que a gente definiu para um bloco de uma estaca, a gente vai definir aqui para o P13. Vamos ver o que muda. Então, olha lá, dados de fundação. Pilar fictício, sim. Aqui, ó, esse pilar, vamos fazer um pilar equivalente. Ele tem 50 por 20. Então, você vai deixar 50 em X, 20 em Y. Ó, similar a esse pilar aqui, né? Lançamento, então, equivalente. Com relação à distância de um bloco só, eu não preciso fornecer distância entre estacas, porque vai ser uma estaca só, tá? O bloco vai ter 65 por 65, a distância é 32,5, né? A profundidade da estaca com 5 mesmo, e quanto ela vai entrar aqui, né, estaca dentro do bloco, 5 centímetros. Dá OK, inserir. Ó, o bloco está no meu cursor, né, no centro do bloco. Para a gente fazer o lançamento aqui, ó, a gente vai ter que usar o F2 para ir mudando e deixar nesta posição. Quando a gente deixar nessa posição, você procura aqui pelo ponto do pilar, no centro do pilar, e clica. Tá feito, ó, lançamos um bloco de divisa. Então, P13, ó, não está excêntrico em relação à estaca, então por isso nós usamos o pilar fictício, tá? E está lançado na divisa. Vamos continuar lançando os blocos de divisa aqui. O P14 e o P15 são blocos de duas estacas. Também precisaremos usar o pilar fictício, certo? Então, vamos fazer isso agora. Dados atuais, dados de fundação, agora de duas estacas, pilar aqui vou deixar mesmo 50 por 20. Para duas a gente vai usar entre eixos de estacas, a distância aqui vai ser de 110 e o de F de 35. O resto é igual, então dá OK, inserir. Já está no ponto que eu quero para fazer o lançamento, clicou. Vou inserir mais um igual aqui. E aqui vai ser igual ao P13, bloco de uma estaca. Ok, pessoal, lançamos os blocos de fundação. Além do mais, tem um bloco aqui a mais que a gente vai precisar lançar, que é o bloco 17. O bloco 17, ele vai estar aqui, ó, nesse xizinho aqui que a gente vai ter dessa escada aqui, tá? Então, para ele não ficar em cima desse B14, clica no B14 aí, né? Só no nome mesmo. E vamos dar um F4 para a gente poder mudar o lado aqui da identificação, para não ficar sobreposto. E vamos lançar um bloquinho de uma estaca, tá? A única diferença é que eu não vou precisar do pilar fictício, então você pode desligar a função do pilar fictício. As informações restantes são iguais, tá?
e aí a gente vai pegar ele pelo centro. Então, como estava no canto, dá o F2 aí, e vamos lançar ele aqui. Tá? Pronto, B17. Então, foram lançados 17 blocos de fundação. Antes da gente fechar aqui e encerrar o vídeo, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em modelo e vamos fazer a consistência das plantas. Então, preste atenção agora o que vai acontecer. Ó, apareceu um monte de avisos, tá? Então, vamos só verificar esses avisos, ver se de vocês tem algum erro, tá? Aviso é tranquilo, não é um problema, é um aviso. Agora, quando a gente tem alguma indefinição, um conceito errado, né, de lançamento, ele vai aparecer como um erro, tá? E aí, quando tem erro, o programa ele não vai te deixar salvar. Então, esse é o problema até aqui. Então, se a gente for analisar, ó, todos os blocos que são de uma ou duas estacas, é o que ele vai estar marcando. Você pode ir passando aqui, ó, ele vai estar te encaminhando para o bloco que está com um aviso, tá? Ou se tiver algum problema, a mesma coisa, ele vai te levar até lá. Aqui ele só está falando em relação à definição das molas lá, por não suportar os movimentos fletores, tá? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar em uma próxima aula. Então, aqui está tranquilo, só os avisos, tá? Confira isso, são só avisos. Aí você pode fechar aqui, vir em arquivo, salvar modelo estrutural. Não esqueçam de salvar o modelo estrutural, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. A gente continua esse lançamento amanhã. Quem não viu os vídeos anteriores, segue aqui no final deste vídeo. Valeu, até mais. Fui!